Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Minha voz ainda tá meio rouca, esse tempo tá acabando com todo mundo aqui. Hoje deu uma esquentada, mas tem muita gente gripada. Hoje o vídeo vai ser sobre as minhas bases do momento, tá? Querendo dizer que eu conheci várias bases, né? Hidratantes com cor, protetor solar com cor, que eu adorei, né? Mas eu vou selecionar as que eu coloquei 10 bases, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, né? E eu quero usar uma delas com vocês. Eu sempre gosto de fazer uma make, tá bom? Tô com meu rosto lavado, tonificado, hidratado, tá? Passei até o balme da Kiko, porque meus lábios estavam muito rachados, gente. Aí esse balme dele é maravilhoso. Onde eu coloquei ele, eu uso ele toda hora. Aqui, já mostrei a vocês. Tem um da Top Beauty, tá? Esse daqui que tem uma suquinha e rende a beça. Cheirosinho, eu acabei de passar, tá? Muito bom. Aí, eu selecionei as bases. Eu vou mostrar elas conforme as que eu comprei primeiro, tá? Vamos começar, quer ver? A que eu comprei primeiro, que eu gostei muito, se eu não me engano, entre essas, foi a da Charlotte. Essa base da Charlotte, ela é incrível, tanto quanto a Airbrush, a mais antiga, tá? Essa é mais nova, essa é Soft Matte, é uma base com uma cobertura incrível, tá? Essa é a minha cor, né, nela. E ela tem uma textura muito gostosa. Essa base é riquíssima em skincare, tá? E a pele madura tudo merece, né? Para cuidados. Eu amo skincare nas fórmulas de base, tá? Porque você fica com o rosto sendo cuidado no tempo que está maquiada, né? Então, essa é a minha intenção e eu gosto muito. Essa base tem longa duração, alta performance, é uma base riquíssima, não tem no Brasil ainda, mas você consegue em sites de importação, tá? Consegue no Mercado Livre, na Amazon, que eu acredito que eu comprei na Amazon ela, se eu não me engano, foi na Amazon. Então, essa base da Charlotte é tão boa quanto a mais antiga, a Airbrush, tá? Eu acho que ela tem 2 ou 3 bases, ou 4 bases, não sei. Mas as que eu gostei foi a Airbrush, que eu ainda tenho, e essa Soft Matte, né? Essa é a outra também, elas têm hidratação, né? Elas não são altamente mate, né? Como o nome mesmo já diz. Mas elas deixam um viço muito lindo na pele. Essa aqui deixa mais visto do que a Airbrush, tá? Mas eu gosto da duração e do tratamento que essa base carrega, né? Então, eu super indico para quem tem pele madura, tá, gente? Na minha pele, ficou maravilhosa. Se alguém quer conhecer, quer testar, eu acho que vale super a pena, tá? Eu vou estar falando das 10 bases favoritas do momento no meu uso, tá? Mas talvez alguém tenha alguma indiferença com alguma dessas bases, mas são bases que na minha pele, gente, eu gostei muito, tá? Da duração, da fixação, né? Do tratamento que elas trazem, eu acho isso super importante, e o conforto. Então, são bases que não acumulam nas minhas linhas, eu tenho muitas linhas, tenho cicatrizes de acne, cobrem as minhas olheiras, eu posso estar usando sem corretivo, numa boa, tá? Eu tenho corretivo da Charlotte, mas eu uso ela sem corretivo, se eu quiser, tá? Então fica a dica, essa é a mais antiga entre as 10 que eu vou mostrar a vocês. É uma base de alta performance, uma base de alta qualidade. Eu amo essa base da Charlotte, tá? Gosto das outras também, que eu conheci. Mas essa foi a última dela que eu conheci e me apaixonei também. Aí fica a dica. Pele madura, pele jovem, tá, gente? Mas eu tenho uma pele madura. E vamos lá. Depois, eu vim, vamos ver, teve outras, mas a Guerlain, gente, essa Jolie, essa base é linda, gente. Tem na Sephora Brasil, tá?
É uma base maravilhosa, ela é bem hidratante, tá? A pele madura e ela é riquíssima em skincare. Ela tem uma cobertura, essa aqui tem uma cobertura de média alta, tá? Essa aqui tem uma cobertura média, bem boa, não tem nada de leve, tá? É uma base com bastante skincare na forma, longa duração, alta performance. É uma base de luxo, luxuosíssima, riquíssima essa base. E ela não tem um preço absurdo, né? Como várias outras bases de R$ 800. Não, essa base não. Quando ela tá bem cara, ela vai até R$ 300. E é uma base maravilhosa. Não me incomodo com essas embalagens, que elas são lindas, ó. Elas são frasnaga, né? Mas são lindas. Mas a qualidade do produto é que me chama atenção. Já usei ela bastante. Eu uso ela com bastante carinho, porque eu não quero que ela acabe nunca. Né? Se acabar, eu vou recomprar. Inclusive essa daqui também. Essa eu também vou recomprar. Eu gosto muito dessas bases, ó. A segunda dica: alta performance, uma qualidade tremenda, deixa uma pele viçosa, pele linda. Essa base aqui é mais hidratante do que a da Charlotte, tá? Eu gosto de viço, então eu me apaixonei por essa base da Guerlain, ó. É a Jolie, linda. Não são bases lançamento, gente, mas são bases incríveis que vale a pena você comprar. Eu, quando gosto do produto, eu recompro, tá? Então, essas duas bases são uma das minhas favoritas, Charlotte Tilbury e Guerlain. Para quem gosta de marcas de importadas e de luxo, finérrimas. Aí, vamos lá. Eu acho que a Barra Minerais veio antes. Essa base da Barra Minerais é linda, gente, ó. Ela tem uma alta cobertura, tá? Ela tem bastante tratamento na forma. Ela tava aqui paradinha, aí você tem que balançar, que ela é bem fluida, tá? Essas aqui são mais como creme. Essa aqui é bem fluida e é uma base de longa duração, tá? Não acumula nas linhas. A da Jolie também não acumula, tá? E o hidratante da Barra Minerais, não coloquei aqui, mas é lindo. Eu tenho gostado muito dessa marca. Foi indicado por um seguidor chamado Wagner, né? Me deu a dica, a Barra Minerais está no Brasil, Nina. Aí eu demorei um pouco a comprar, porque tinha outras coisas, né? Mas depois que eu comecei a conhecer a linha, eu me apaixonei. Essa base não acumula e dura muito tempo. Essa base é mate, ela serve pro verão, tá? Mas no inverno, também minha pele super rola, porque eu faço uma hidratação melhor, então ela fica ótima o dia inteiro e não acumula nas linhas. Pra mim isso é tudo de bom, tá? O pamper dela é muito bom. É uma base maravilhosa, tá na promoção na Sephora, tá? É uma base riquíssima em skincare, né? Então fica a dica da base, ó, pra pele madura. As minhas primeiras 3 bases, tá? Que eu amei conhecer e tô curtindo muito nessa época, né? E vamos lá. Eu acho que eu comprei a da Dior. Essa Dior Skin Glow, eu gostei muito. Também como gostei da Nude, Natural Nude, da Hydra Nude, também gostei. Só que eu acho que essa fica melhor na minha pele, tá? Eu acho ela mais bonita, entendeu? Eu acho que ela deixa um viço mais bonito na pele. Eu amo as bases da Dior, não tem problema nenhum com fixação, controle de oleosidade, sabe? Eu uso tanto no verão quanto no inverno, né? Também carrego skincare na fórmula. Aí são bases de primeira, assim, de luxo, mas são bases mais caras, mas são bases que, pra mim, eu gosto de ter, tá? Gosto de usar. Ela é mais densazinha, a minha tá quase acabando, ó. De tanto que eu usei essa base. Ela é linda. A cor nela é um N, igual do corretivo. É uma base linda. Linda, linda, linda. As peles maduras vão amar as 4 bases que eu mostrei até agora. Vou mostrando de novo assim, pra vocês pegarem as bases. Quem tiver interesse em conhecê-las não vai se arrepender, tá? A pele madura agradece o tratamento que essas bases oferecem.
Aí, depois, eu comprei essa mais antiga da MAC. Gente, que bases boas são essas da MAC para pele madura, tá? São sensacionais. Eu amo, tenho 4 bases deles. Matte, Soft Matte, essa aqui tem até um nome diferente, né? É Matcha Master, né? Ela tem FPS 15, né? E ela é um tinte, mas ela é linda, gente. Ela tem uma textura mais grossinha, ó. Ela não cai, tá vendo? Mas ela espalha e fixa bem na pele. Ela é linda, essa base, né? Eu errei um pouco na cor, mas eu tenho a radiante que eu amei também. Todas as bases da MAC eu gosto na minha pele madura, né? Elas aceitam bem embaixo nas linhas, não acumulam, tem boa duração, ficam bonito o dia inteiro, tá? As bases da MAC são um luxo, tá? Para pele madura, são sensacionais, na minha opinião, gente. E vamos lá. Não poderia deixar de fora a da Guerlain Parruer Good. Eu conheci a terracota, né? Tanto a mate como o lançamento Glow. Mas, pra falar a verdade, entre as 3, eu gostei mais da Parruer Good. A cobertura dela é maravilhosa. A fixação dela é linda, sabe? A textura na pele fica muito gostosa. Ela é altamente confortável. E tem tratamento na fórmula, tá? Que é o que me interessa nessas bases, né? É uma base mais cara, acho que mais cara do que todas aqui que eu mostrei. Ela é mais de R$ 500 essa base. Ela é linda. Eu comprei na cor 4W, mas eu tenho a 2N também, né? De tanto que eu gostei dessa base. Aproveitei a promoção na Sephora e comprei pra mim, gente. É um luxo de base. A Guerlain Poca, né? Essa Parruer Gold é sensacional, tanto quanto a Jolie, tá? São bases que eu amo, amo. Pele madura agradece. Essas belezuras aqui são lindas, lindas. Eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo, né? Quando mostra a Parruer Gold, o pessoal enlouquece. E por último, eu vim conhecer a da Gucci. Ela é bem líquida. Gente, é uma base, foi lançada em 2024, mas eu conheci esse ano, né? E tô apaixonada. Que base linda. Que base linda. Ela controla bem a oleosidade. Nossa, é um luxo de base. É um luxo, um luxo. E tem skincare na fórmula. Desculpa, gente, eu tô bem gripadinha. E tem skincare na fórmula, tá? É uma base que fica belíssima na pele. Nossa, eu tô apaixonada por essa base, gente. Eu achei ela linda. Disseram que eu não ia gostar das bases da Gucci. Ah, eu sinto muito pra quem não gostou. Eu amei essa base. Linda, linda, linda na pele. Uma coisa de louco. Tem resenha de todas essas bases no canal, tá, gente? Façam um tour pelo canal pra poder dar uma alavancada. Tem muito produto de marca boa, tá? Tem produtos baratinhos, tem produtos com preço médio, né? E tem produtos de luxo também. Lançamento desse ano, Yves Saint Laurent. Adorei esse lançamento, tá? É uma base linda. Quando eu usei pela primeira vez, eu não gostei dela, né? Eu falei, gente, só vinha água. Aí eu comecei a chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Ela demora, porque fica parado, acho que para envio, né? Aí eu vi que ela tem uma cobertura média muito boa, tá? E fixa muito bem na pele. Aí eu fiz outro vídeo, né, mostrando ela, porque no dia da resenha eu não consegui usar ela. Não sei, parece que ela não se misturava. Eu falei, não, gente, todas as bases da Yves Saint Laurent eu gosto. O que tá acontecendo com essa? Aí comecei a chacoalhar, deixar ela de cabeça para baixo. Gente, comecei a usar ela. Que coisa linda essa base fica. Não acumula nas linhas, tá? Não fica pegajosa em nenhuma delas, tá? Ficam muito confortáveis na pele. Porque pra mim, gente, eu tenho mais idade, então eu tenho que me sentir confortável, sabe? E eu gosto muito de conforto. E essas bases me trazem isso, tá?
confiança e conforto. Eu posso estar usando tanto no verão quanto no inverno, que elas ficam lindas. Até essa Jolie, que é bem hidratante, fica ótima no verão também. É uma base que gruda na sua pele, abraça a sua pele. Gruda não, gente, abraça a pele, que fica a coisa mais linda. Esqueci. Antes dessas, eu conheci a lançamento também, ó, na Too Faced. Essa base aqui, Soft Matte. Que coisa linda. Essa base da Too Faced. Tem uma cobertura maravilhosa, tá? Ela muito parecida com a hidratante, tá? Quem gosta da hidratante vai gostar dessa daqui. E a hidratante é uma base, aquela quadradinha, eu nem sei se tem à venda ainda. Mas é uma base muito falada, muito queridinha dos artistas, né? Das blogueiras, né? E conhecendo essa daqui, depois de ter usado a hidratante, eu comparei as duas, coloquei uma do lado da outra e vi que elas são muito parecidas. Então, eu acho que se você gosta da hidratante, você vai gostar dessa daqui também, tá? Cobertura linda, fixação maravilhosa, tá? Controle de oleosidade maravilhoso, super rola, soft matte, pele madura, tudo de bom. A Too Faced, eu amo os produtos da Too Faced. Eu tenho 4 bases da Too Faced, desde a mais antiga, e que é naquela bisnaga também, e gosto muito, tá? Fica a dica, Too Faced. E o último lançamento que eu conheci, né, nessa época, gente, que loucura, Mariana Saad. Gente, essa base não tem tanto tratamento quanto as outras. Porém, essa base tem uma fixação, uma duração extraordinária. Ela não deixa criar oleosidade. Pode estar quente quanto for. Ela segura, tá? É uma base premium, viu? É uma base sensacional. Esse lançamento eu fiquei apaixonada. Eu nem comprei os lançamentos faltou, eu não comprei ainda, mas talvez para frente eu venha comprar, né? Que Mariana Saad muito me interessou nesses últimos lançamentos. Teve da Benefit, teve da Anastasia Beverly Hills e teve Shiseido também. Só que eu vou falar para vocês, a Anastasia Beverly Hills, todas as bases que eu uso dela eu gosto. A Shiseido também, todas as bases que eu uso da Shiseido eu fico apaixonada, né? Da Benefit, não gosto muito da Benefit como base, pra ser sincera com vocês. Aí eu não fiquei muito feliz, não fiquei muito animada em comprar ela. Mas essa da Mariana Saad, os produtos dela me ganham, que eu acho os produtos dela sensacionais, tá? Então, eu fiquei muito curiosa nessa base, e eu amei essa base. Todas essas bases você pode usar sem corretivo, tá? A pele madura não gosta de acumular muito produto, né? Nas linhas, na área dos olhos, por causa das linhas, né? Das rugas. Mas essa base é perfeita para pele madura. Parece que foi criada para nós, gente. Mariana Saad, acho que criou para pele madura essa base. Então, essas são as minhas bases favoritas do momento. Depois... Ai, me desculpe a gripe, gente. Depois eu vou estar tirando foto de tudo. E bora escolher uma pra se maquiar. Eu não sei, eu acho que eu vou usar... Eu vou usar a da MAC, tem tempo que eu não uso. Mariana Saad, tem bastante tempo, tá? Aí vamos rolar uma make. Talvez a gente usa as duas juntas, não sei. Vamos fazer uma make pra vocês verem a pele com uma dessas bases hoje, dizendo que são as minhas 10 favoritinhas do momento. Poderia estar colocando outras, tá? Mas eu selecionei essas 10 para poder fazer esse vídeo para vocês. E trazer opções de base, tá? Para quem quer saber a minha opinião, né? Bases queridinhas que performam bem na pele madura. São essas para mim, nesse momento. E vamos iniciar uma make, tá, gente? Eu vou iniciar aplicando a loção da Luciane, que eu tenho gostado muito. Muito gostoso. Vou comprar outro. É com niacinamida. E uso com força. Peguei um prime da Kiko. Esse prime é muito gostosinho. É pra poros. E dá uma hidratada. Não deixa a pele ressecada.
Tem um cheirinho maravilhoso. Que Prime bom. Já comprei uns 2 ou 3 dele. Não é muito caro não, gente. É um Prime que eu passo assim, ó. Assentando bastante nessas regiões. É onde tem mais imperfeições, né? Como poros dilatados, né? E minhas cicatrizes de acne. E é onde eu acho que o Prime tem mais que trabalhar, né? Para fixar a base. Eu passo na área dos olhos, porque esse Prime da Kiko, ele tem tratamento também, tá? Como eu falei com vocês, eu gosto de usar Prime com tratamento. Eu não gosto de Prime muito siliconado, não. Pra ser sincera com vocês. Acho que o Prime mais siliconado que eu tenho é o da L'Oreal. Eu gosto de primes mais assim, ó, refrescantes, ó. Uma aplicação maravilhosa desse Prime. Ó. E ele não craquela, ele não empelota, ele fica, deixa a pele, ó, que diferença, logo que passa. No antes e depois, vocês voltarem um pouco o vídeo, vocês vão ver a diferença, ó. Tem vídeo desse produto no canal também. Gente, tem muito vídeo bom aí, tá? Muito produto bom. Aí, vamos lá, ó. Seca rapidinho. E é que eu passei a loção de niacinamida da Oceane, que eu tô amando. Eu vou comprar outra. Ai, que Prime gostoso, gente. Eu amo esse Prime da Kiko. Vamos lá, Maximaster. Tem tempo. Eu falei que tinha muito tempo que eu usei a base da Mariana Sade, não, tem pouco tempo. Aí eu vou usar essa, que tem mais tempo que eu não uso, só que ela tá muito clara. Aí eu vou ter que estar misturando ela. Eu acho difícil abrir, é aqui, ó, a abertura. Toda vez eu erro, ó, a consistência dessa base. Essa base não é nova não, gente. Mas é uma base que, na minha opinião, vale super a pena. Meu pincelzinho amado, ultimamente. Vamos ver como é que vai ficar essa cor. Se ficar muito claro, eu faço uma mistura. Olha a cobertura dessa base. E essa base da MAC, elas são lindas, gente. São perfeitas para pele madura, nossa senhora. Como as outras que eu mostrei. Essa base é a mais antiguinha. Mas como eu gostei muito dos lançamentos, né, como a da Radiante, da MAC e a Soft Matte, aí eu resolvi começar a conhecer as outras bases da MAC. E, gente, eu tô apaixonada. Ó, como espalha fácil. Essa é a mais antiga. É uma base que você ainda encontra aí nas lojas, tá? É uma base linda. É uma base que deixa uma pele maravilhosa. Rende bastante. Vamos lá. Eu gosto de me maquiar aqui com vocês, gente. Meu canal tá com muito problema. Ai, não tá sendo... Meus vídeos estão caindo as visualizações. Sabe? Mas, gente, vou falar a verdade pra vocês. Eu amo ficar aqui me maquiando com vocês. Isso me faz um bem tão grande. Né? Talvez o YouTube queira que eu desista, sabe? Mas dizendo que eu amo estar aqui me maquiando, gente. Me faz um bem tão grande. Eu, na minha idade, né? Eu achei uma oportunidade, né, de vir aqui, vou fazer acabamento com a esponjinha mais nova da penteadeira. Aí eu consegui a monetização, né, em dezembro de 2024, conforme tá escrito pelo YouTube. Mas meu canal, depois que monetizou, começou a cair as visualizações com muita força, né? Aí alguns dizem que é assim mesmo, né? Mas ninguém me diz qual é o problema, né?
Não sei, gente. Eu já perguntei, vi vários vídeos de instruções, ó, como se adapta bem. Tá vendo? Que nem ficou muito clara, não. Gente, essa base é linda. E não é uma base nova. Ó, a cobertura dessa base. As bases da MAC são sensacionais, gente. Todas essas bases que eu mostrei são boas, né? Mas eu resolvi pegar ela, porque tem tempo que eu não uso ela. Vou fazer uma maquiagem hoje. Não gosto de ficar sem fazer uma maquiagem, não. Ó, sem corretivo. Eu vou fazer maquiagem sem corretivo, só com essa base, tá? Você pode construir camada com ela. Ó, dá mais uma aplicadinha. Fazer com a esponjinha mesmo. Ela é sensacional. Não é uma base nova. Mas eu acho que quem tem a pele madura, quando a gente encontra que é muito difícil produtos não acumular, não craquelar, né? Não ficar derretendo na pele da gente, acumulando, né? Então, quando a gente encontra produtos que ficam bem na nossa pele, independente de ser lançamento ou não, enquanto tiver no mercado, eu compro, né? Eu sou assim. Se eu gosto do produto, né? Enquanto estiver no mercado, eu vou comprando ele, porque é difícil você encontrar produtos para pele direcionado para pele madura, né? Bons. Eles criam bases, né? Mas nem sempre fica boa na pele madura. Então, quando a gente encontra esses milagres aqui, né? A gente fica encantado. Então, a gente quer sempre ter. Tá? Aí, gente, compartilhe com os amigos, com as amigas aí, né? Assistam as playlists. Tem vídeo muito antigo, né? Eu comecei o canal em 2023, né? Foi uma época muito difícil pra mim. Eu perdi mamãe em janeiro desse ano. No final quando eu monetizei, eu quase não tava postando vídeo, assim. Eu mais programava, deixava como estreia, porque eu tava muito sem tempo, né? Sem condições, muito desanimada. A mamãe tava ficando muito ruim, sabe? Cada dia que passava, vou usar esse duozinho da MAC. Aí, pra não deixar de gravar, porque eu gosto, né? Me distraía. Aí, quando eu tinha um tempo, eu fazia vídeo, fazia compra, ficava comprando igual uma louca. Só acho ele muito cinza. Aqui é um duo de bronze e iluminador. Mas aí eu tomei gosto, né? Porque eu vi que tava distraindo a minha mente, sabe, gente? Peguei esse pincelzinho, que é menor, né? Porque quando tem alguém doente na família, se você não preencher o seu... Mamãe ficou mais de 2 anos numa situação muito difícil, sabe? Esse com bronze é frio, contorno é frio. Aí eu comecei a me maquiar. Às vezes ela tava comigo no quarto, né? Aí ela ria, gostava de me ver maquiando. Eu tenho um vídeo aí que eu tô com ela no quarto, que eu pergunto se ela quer aparecer, né? Mas ela gostava de ficar me vendo me maquiando, distraía, porque ela não tava podendo sair da cama, né? Então foi uma época muito... 2023, 2024, né? Finalzinho de 2022 para 2023. Foi muito difícil. Aí por isso eu abri o canal, porque eu precisava de algo para me distrair minha mente, sabe, gente? Né? E acabou que eu
monetizei. Eu nem sabia que eu tinha monetizado. Eu só fazia os vídeos e postava, né? Eu não sabia que eu tinha monetizado. Porque a gente tava... Mamãe era... Foram não sei quantas intercorrências, levando ela para o hospital, ela passando mal em casa, né? Cada dia que ela passava mal, era um pedaço da gente que quebrava, né? O iluminador da Anastasia. Então, eu vim aqui me maquiar, às vezes com o coração tão apertado, para poder seguir em frente. Aí assim foi surgindo o meu canal. Com o peito apertado, desespero. Foi um refúgio para mim. Eu não sabia que eu ia conseguir monetizar. Na verdade, gente, eu nem... Eu sou uma pessoa muito simples, sabe? Sou uma senhora. E tenho rotina de uma senhora, né? Com netos, casa, marido. Então eu precisava sair da minha rotina. Um pouco. Sair um pouco daquela bolha, sabe? Esse blush da MAC é lindo. Aí foi assim que eu criei o canal, né? Só que ele, depois que eu monetizei, meus vídeos vão a uma certa quantidade de visualizações, depois cai para quase nada. Eu sei que tem muita gente reclamando disso, né? Eu fiz até mandei uma pergunta, eu não dei uma, perguntei pro YouTube por que tá acontecendo isso, se eu tô ofendendo alguém, se eu tô atrapalhando alguém, o que eu tô fazendo, tá? Para eles estarem assim, aonde eu tô errando, né? Não sei, gente. Meus vídeos são caseiros, tá? Eu não tenho estúdio, né? Eu tô aqui num quarto da casa, entendeu? Né? E acabei tomando gosto. Vou usar esse pó maravilhoso da NARS. Fora que eu tenho muita menina em casa, que são minhas netas, e tenho minha filha. Então elas usam muito. Vem com essa esponjinha, mas eu gosto de passar com pincel. Esse pó é lindo. Maravilhoso. Nem parece que você está passando pó. Essa pele fica tão suave. Aqui nós temos várias marcas, mas são só produtos de primeira. Então, eu não sei, gente, o que vai acontecer com esse canal. Não sei se eu vou poder continuar. Eu queria poder continuar porque é uma coisa que me distrai muito, sabe? Né? Preenche. Eu sou, apesar da idade e dos problemas que tenho, eu sou muito ativa. Mesmo às vezes com dor, sabe? Eu fico, ó, esse pó, que maravilha. Nem parece que tá de pó, né? Eu acho lindo esse pó. Lindo, lindo, lindo. Aí eu, sei lá. Eu gosto de estar aqui, né? Vamos ver até onde eu vou poder ir, gente. Porque eu não sei se eu tô criando problema pra alguém, sabe? Porque eu tenho no meu pensamento assim, que eu acho que eu tô causando algum problema pra alguém, né? Pra tá caindo tantas visualizações assim, gente. Já tem meses que isso tá acontecendo, né? E toda vez que eu faço um vídeo e coloco, eles falam, tá tudo certo com o seu vídeo, Álvaro. Aí eu posto, né? Eles avaliam o vídeo antes da gente postar. Não é só você vir aqui fazer o vídeo, né? Eles têm que autorizar a liberação do vídeo,
né? E o vídeo só sai se eles disserem que tá tudo certo. Tanto vídeo quanto shorts, eles colocam direitos autorais, dizem se... Vou virar mais um pouquinho. Dizem se tem algum problema, entendeu? Então, quer dizer, até agora não me falaram nada. Nós vamos usar, essa é a... Eu querendo ler sem óculos, gente. É Névoa, da Anastasia Beverly Hills. Que paletas lindas, gente. Tem que fazer um vídeo que me pediram de todas as paletas da Anastasia. Vou fazer também. Aí eu tenho seguidores fiéis, né? Que estão sempre aqui comigo, valorizando o canal, né? Eu agradeço muito, é um agradecimento. As cores que linda essa paleta. É Névoa. É linda, linda demais. É uma joia. Aí, um beijo a todos que têm me acompanhado, né? E esse mês de setembro, vou fechar ele com os vídeos. Vou pegar esse pincel maiorzinho da Real Techniques. Mas dizendo pra vocês que eu não sei o que tá acontecendo, né? Se eu vou colocar esse aqui, ó, mais escuro de fundo. Eu não sei se eu vou poder continuar, porque é muito pigmentada, tá? Como toda paleta da Anastasia. Eu não sei se eu vou poder dar continuidade, gente. Se não sei, porque meu canal tá parado, sabe? Já tentei várias estratégias aí, já entrei em contato com várias pessoas, mas nada de nada resolveu, né? Aí eu não sei se eu vou dar continuidade, se eu vou poder, se eles vão deixar, né? Porque não é eu querer, não. É o poder. É eles deixarem. Tá? Porque eu ouvi até uma pessoa falando assim, qualquer pessoa agora, qualquer pobre, a menina falou. Ignorância, né? Qualquer pobre agora pode ser youtuber. Gente, o que é isso? Cada um é o que quer. O que pode. Né? O que faz o que gosta. Desde que não esteja ofendendo ninguém. Né? Aí eu não sei, gente, o que tá acontecendo com o meu canal. Me perguntaram, suas visualizações estão baixando muito. Até dos seus shorts. Né? Que tem pessoas que me seguem, que me ajudam, tá? Porque eu faço tudo sozinha, gente. Né? Eu não tenho... Eu sento aqui, abro minha câmera e vou me maquiando. E vou sendo feliz. Parece que vocês estão aqui do meu lado, né? Tem dia que eu tô mais alegre. Logo no começo as pessoas falavam, você é muito séria, né? Mas era na época, as condições que... Tava muito difícil aqui com a mamãe daquele jeito, né? Ainda é difícil agora sem ela, né? Essa cor aqui, eu acho que combina muito com esse brilho aqui, que eu vou usar. Lembrando que essa paleta é altamente pigmentada, gente. Se você não gosta de pigmentação, de cores fortes, ó, essa não é pra você. Nenhuma paleta da Anastasia é pra você. As paletas da Anastasia são para quem gosta de pigmentação. Olha que coisa linda. Pois eu vou filmar bem de pertinho, como de costume. Tem vídeo de várias paletas dela aí, tá? Eu comprei muita paleta dela. Da Too Faced, né? O que não tinha no Brasil eu comprei também. Comprei na Amazon, no Mercado Livre. A Tami, a minha amiga, manda pra mim muita coisa. Eu ganhei também as paletinhas da Huda, né? Tem paletas da NARS. Ó, tem muita gente bacana que me assiste, sabe? Que fala, conversa comigo, faz amizade, né? E pra mim isso é muito bom, gente. É um valor muito grande, tá? Pra muita gente pode ser uma bobagem, né? Mas eu sou uma senhora que não saio muito, sou de sair muito, né? Tanto que minhas compras são, a maioria, são passar essa cor mais forte embaixo. São online,
Vocês sabem que eu tenho um problema sério de coluna. Já falei pra vocês várias vezes. Então, eu não sou uma pessoa que possa estar andando, dirigindo, nem pensar. Sou um risco para a população no volante, né? É um risco para mim e para quem tá na rua, porque eu posso travar no volante. Então, gente, eu não posso dirigir. Mal posso andar no meio da rua, porque eu posso travar e ficar, como já travei, no meio da rua. O pessoal de um bar saiu, me arrodeou. A sorte é que eu tava com meu marido do meu lado. Aí ele pediu o pessoal para ficar em volta de mim, para ele buscar o carro. Menino, passei um aperto, tá? No centro de Vila Velha. Parei o trânsito. Sem querer eu parei o trânsito, gente. Já pensou? Pensa bem, aí eu não me arrisco mais depois que aconteceu isso, sabe? Eu fiquei com medo tão grande. Como eu falei, até meu trabalho eu tive que largar, né? Foi muito ruim. Época muito difícil. Nossa Senhora. A vida da gente é assim, né? Não é só a minha, não. Muita gente, né? Mas eu tô falando de mim, tá, gente? Mas sobre o canal, eu não sei não, gente. Mas esse canal tá muito parado, né? Eu não sei o que fazer, hein? Tudo que eles pedem pra fazer, eu faço. Mexe aqui. Aí eu vou lá e mexo. Faz isso. Eu vou lá e faço. Mas não tem dado muito certo. Aí eu não sei dizer pra vocês se eu vou poder dar o que eu devo estar fazendo alguma coisa que eu devo estar atrapalhando alguém, gente, né? Sem saber. Vou pegar esse clarinho aqui pra dar uma esfumadinha aqui em cima. Esse é só uma sombra mate. Só pra dar uma... Achei que ficou muito escuro aqui. Eu não tenho muita regra pra maquiagem, sabe? Eu me maquio do jeito que eu gosto, né? Talvez seja isso que as pessoas devem estar incomodadas comigo. Pra mim, a maquiagem, pra mim, é uma diversão, gente. Pra muita gente é profissão, né? Pra mim, pra ser sincero com vocês, estar aqui, pra mim, é como se uma criança estivesse num parque de diversão. Vou falar bem sério com vocês. Estar aqui pra mim é um prazer, tá? Eu não tenho nenhum problema de estar aqui, né? Se o pessoal não gosta muito das minhas maquiagens, gente, fiquem à vontade pra falar, pra botar nos comentários. Álvaro, melhora isso, Álvaro, faz isso. Aí eu adoro quando vocês falam comigo. Eu tenho seguidores que estão até com o WhatsApp, conversam comigo, tá? Como a Thalita, né? Como a Elô, tem mais alguns também. Mas a Thalita e a Elô são as que eu mais converso. Uma de Minas Gerais e uma mora aqui em Itaparica, perto de mim, né? Elas são uma gracinha. Ó, então esse olho. Vou pegar eu não peguei batom, nem lápis, nem máscara de cílios, você acredita? Comecei a me maquiar, eu adoro. Olha, essa paleta é um luxo, gente. Ela é carinha, mas ela é incrível. Eu amo essa paleta. A pele fica bem gostosa, ó, bem confiável pra você passar o dia. Deixa eu pegar os lápis. Então, gente, eu queria dizer isso. Pegar um lápis pretinho, nacional, do Boticário mesmo. Então, tem um monte desse lápis. Eu gostei muito, que é a prova d'água. É tão baratinho. Ele não passa de 15 reais. Mas, gente, eu não dou cara. Uma coisa que eu não dou cara é lápis. Eu tenho da MAC, tenho da Anastasia, tenho da Sephora. Mas tudo porque tava na promoção. Aí. É isso, gente. Eu não sei se eu vou poder dar continuidade com o canal. Eu espero que sim.
Eu não tô aqui pra causar problema com ninguém, tá, gente? É algo que eu faço que... Esse aqui é da Anastasia Mostrinha que eu tô usando. Chanfrado. Adoro esses lápis de sobrancelha. Não tô aqui pra implicar com ninguém, gente. Incomodar ninguém. Se eu estiver incomodando, eu peço desculpa, tá? Porque não é a minha intenção, né? Se eu estiver atrapalhando alguém, vocês me perdoem. Porque não é a minha intenção, não, tá? Se de repente eu falei alguma coisa, eu não sei. Porque eu não me lembro, gente, de nada. Ninguém nunca comentou assim que eu tenha ofendido alguém, sabe? Ou atrapalhado alguém. Sou uma pessoa comum, né? Sou uma trabalhadora, dona de casa, mãe, avó. Sabe? Que encontrou um espaço aqui para poder conversar, fazer algo para me tirar um pouco da minha rotina, sabe? Né? Igual, ó, eu tenho conta no TikTok, nas outras redes sociais, eu posto fotos, né? Posto produtos, né? Eu acho que a rede social é uma forma, tem tanta gente de idade se divertindo. Poxa, gente, tem pessoas de 80, de 90 anos, tem umas de 98 que se maquia, que adora, acha uma gracinha. Acho que isso deveria ser tão valorizado, sabe? Porque a gente, quando pega uma certa idade, é uma mudança muito grande na vida da gente, tá? Peguei um batom da Gucci, que eu amo. Tempo que eu não uso esse batom. Aí, ele é hidratante. A gente não tem mais aquela vida de jovem, sabe? Principalmente quando você cria uma família, né? Certas coisas são poldadas, sabe? Por que são poldadas? Porque você tem filho, você tem netos, né? Tem o seu esposo. Então eu acho que você não pode. Olha que lindo batom. Adoro esse batom. Esses batom da Gucci. Eu tenho uns 4 deles. Ó. A gente já dá uma diferença na pele, né? Um pouquinho de maquiagem que a gente usa. Então, aqui foi um lugar, pegar essa da Chanel que veio primeiro. Então, é um lugar de... As redes sociais é um lugar de oportunidade, sabe? Para as pessoas se abrirem, conversar, fazer amigos, né? Eu acho isso, né? Não faltando com respeito com ninguém. Tanto é que dificilmente eu venho aqui e falo de um produto que eu não gosto. Porque quando eu vou comprar o produto, eu leio as avaliações dele, sabe? Né? Eu faço as primeiras impressões, os vídeos, né? Trago na cara dura aqui, se der certo, Deus, se ficar feio, ficou, né? Eu sou muito cara dura. Mas eu leio as avaliações. Se eu achar que não vale a pena, eu não compro, não. Igual vou dar um exemplo, a base da Benefit, eu tô com o pé atrás. Porque eu tive experiências muito ruins com bases da Benefit. Entendeu? Pode ser que essa seja boa pra mim, pode ser. Né? Talvez eu traga, talvez. Mas eu tô com o pé atrás nela. E não tem nenhuma avaliação porque ela é lançamento. Até a data que eu olhei, gente. Então, quer dizer... eu espero poder continuar com vocês, mas meu canal tá caindo muito, tá muito parado, tá, gente? Quem puder dar uma força, né?
falar aí nos comentários, alguém que puder me ajudar, porque eu não sei o que tá acontecendo. Já perguntei até o YouTube se eu tô ofendendo alguém, se quer que eu saia. Eu perguntei, mandei para eles isso. Porque eu não sei o que eu tô fazendo, né? Eu simplesmente venho aqui, faço meu vídeo e posto, gente. Né? Eu tenho a pele madura, não vai sair perfeitinha como uma pele de 20 anos, não vai. Eu vou mostrar linha, vou mostrar ruga. Ainda tem cicatrizes de acne de quebra, né? Meus dentes já não são tão branquinhos, né? Tenho cabelo branco para dar e vender, né? Quero saber quem é com a minha idade que vai ficar aqui sem cabelo branco, a não ser que pinte de preto, entendeu? E mesmo assim só vai ficar 1, 2 dias. Eu não pinto meu cabelo de preto. Já pintei muito. Quando eu tinha 30 e poucos anos, eu adorava meu cabelo preto, né? Eu sempre pintei de preto, né? Que eu acho que o preto me deixava mais arrumada. Mas agora não dá mais pra pintar de preto, gente. Eu pinto de preto num dia, 2 dias, já tô cheio de fio branco, entendeu? Então, pra mim, não dá. Eu não vou ficar gastando com tinta preta. É uma perca de tempo. Eu acho uma perca de tempo. Tem gente que gosta de colocar o marsala, né? O vinho. Não gosto, não. Eu não tenho uma cor boa para esses tons de cabelo, não. Aí, o que eu faço é clarear meu cabelo, né? Já que tá branco, vamos tentar deixar tudo branco. É isso que eu faço. E essa é minha make. Eu gosto de fazer o vídeo apresentando. Apresentei as 10 bases para vocês. Vou tirar foto de todos os produtos que eu usei. Vamos soltar esse cabelo para ficar melhorzinho, né? Aí, quer dizer, quem puder me ajudar aí, me dar dica de alguma coisa, gente, eu fico muito agradecida, tá? Porque eu realmente tô perdida aqui. Não tô sabendo o que eu tô fazendo de errado, tá? Não sei a quem eu tô incomodando. Se tiver alguém incomodado com a minha presença, se eu estiver fazendo, se eu falei algo para ofender, peço desculpa, mas eu realmente não sei o que tá acontecendo, tá? E aí, gostaram do resultado da make? Qualquer base dessas que eu mostrei pra vocês, eu fico bela, eu amo, tá? Me sinto ótima. Vou filmar ele bem de pertinho. A pele bem de pertinho. Maxi Master da MAC. Tão boa quanto as outras que eu mostrei. Eu acho ela riquíssima. Olha a sombra, gente. Lembrando que eu tenho muitas linhas, ó. Sombras lindas, né? Eu amo essas sombras. Se encaixam bem na minha pálpebra, tá vendo? Tem muita pele, né, gente? Não é uma pele novinha. Mas, ó, as cores são lindas dessa paleta. Eu amo essa paleta. Então, fica aí a make e a dica das bases. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer coisa, coloquem nos comentários que eu vou estar respondendo. Adoro conversar com vocês. Fiquem à vontade para falar comigo, né? Isso muito me deixa feliz, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa um like no final do vídeo. Se inscreva no canal para ver se esse canal desanda. Desanda não, anda. Falei até errado, desculpa, gente, para ver se esse canal vai para frente. Um beijo.